3 meses antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, um encontro de alto nível ocorreu em Moscou, longe dos olhos do público. William Burns, diretor da CIA, e John Sullivan, embaixador dos Estados Unidos na Rússia, reuniram-se com Nikolai Patrushev, um dos conselheiros mais influentes do presidente Vladimir Putin. Durante uma conversa, Burns e Sullivan deixaram claro que sabiam dos planos russos de invadir a Ucrânia e anunciaram que o Ocidente reagiria com graves consequências caso Moscou continuasse. Patrushev, no entanto, manteve o silêncio sobre uma invasão iminente. Seus olhos fixos nos americanos transmitem uma mensagem velada. O exército russo não se intimidaria com ameaças externas. De volta a Washington, Burns e Sullivan disseram ao presidente Joe Biden que a decisão russa já havia sido tomada. Foi a partir desse ponto que os alertas dos Estados Unidos começaram a ganhar volume nos palcos internacionais, alertando que um ataque russo contra a Ucrânia estava próximo. Com um exército muito maior, mais bem preparado e equipado que o ucraniano, o que surpreendeu o mundo foi a incapacidade da Rússia de vencer o conflito nos primeiros dias. A grande questão que ficou no ar: por que eles não venceram? Para entender as falhas russas, é preciso revisitar o passado, mais especificamente na era da União Soviética. Naquele período, o exército soviético era gigantesco, preparado para guerras de larga escala na Europa, especialmente contra a OTAN. Mantinha uma força descomunal, com milhões de soldados e uma quantidade massiva de equipamentos, armas e veículos. No entanto, com o colapso da União Soviética, esse modelo de força militar tornou-se inviável. Os custos para manter essa estrutura eram astronômicos e desproporcionais à nova realidade. O exército russo, então, passou por um processo de reestruturação e modernização. O foco deixou de ser as grandes batalhas convencionais para priorizar a defesa do território nacional, com destaque para o desenvolvimento de armamentos nucleares. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas passaram a investir em uma força militar mais compacta, profissional e ágil. No entanto, o início dessa transformação foi turbulento. Nas guerras da Chechênia, os russos enfrentaram sérias dificuldades e na intervenção militar na Geórgia, o desempenho não foi o esperado. Esses fracassos forçaram uma reforma ainda mais radical. Grandes divisões das Forças Armadas deram lugar aos grupos táticos de batalhão, unidades menores, com maior nível de prontidão e formadas por quase inteiramente por soldados profissionais. Em 2020, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou que grande parte dos equipamentos do país foram renovados ou modernizados. A Rússia possuía um crescente arsenal de munições de precisão e mais militares profissionais do que recrutas. Isso foi demonstrado em 2 operações bem-sucedidas, uma na Síria, em apoio ao regime de Bashar al-Assad, e outra na tomada do leste da Ucrânia em 2014. No entanto, esse aparente sucesso desmoronou com a nova invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Vamos analisar alguns erros que a Rússia cometeu no início da invasão. A Rússia está em 138º lugar no ranking de corrupção da Transparência Internacional. Essa corrupção afeta diretamente suas forças armadas. Um exemplo claro são os soldados fantasmas, onde os comandantes inflacionam o número de tropas para preencher cotas de recrutamento e desviam os salários destinados a esses soldados inexistentes. Isso causa problemas logísticos em batalhas, pois há uma falta de pessoal para operar novos equipamentos. Além disso, a corrupção também afeta a qualidade dos equipamentos. Tanques recém-produzidos saem com blindagem deficiente e dispositivos de última geração frequentemente falham, pois são comprados em licitações superfaturadas de produtos de baixa qualidade. Erros estratégicos foram evidentes antes mesmo do início da invasão da Ucrânia. As tropas russas, enviadas sem treinamento específico para o terreno ucraniano,
sofreram com uma má preparação e manutenção dos equipamentos. O planejamento russo não seguiu sua doutrina militar, que prevê semanas de ataques aéreos e de mísseis antes do emprego de forças terrestres. Em vez disso, as tropas foram enviadas imediatamente, resultando em graves dificuldades logísticas e embates com unidades ucranianas mais preparadas. A decisão de não atacar sistematicamente a infraestrutura ucraniana e a escolha de desviar as forças aéreas para apoiar as tropas terrestres, em vez de buscar a supremacia aérea, levou à perda de muitos aviões e helicópteros russos. A estratégia de ataque em várias frentes, que visava capturar várias áreas simultaneamente, causou uma sobrecarga logística e dispersão das forças russas, facilitando a resistência ucraniana. Se a Rússia tivesse seguido sua doutrina, atacada uma região estratégica por vez, o cenário atual poderia ser diferente. Em regimes ditatoriais, a centralização do poder e a falta de mecanismos de controle resultam em problemas significativos no planejamento e na execução de guerras. A principal consequência é a falta de coragem e incentivo para relatar a verdade aos superiores, além da hesitação em partilhar planos com um número maior de pessoas. Em uma ditadura, dizer a verdade pode ser perigoso, mesmo quando é do interesse do próprio regime, criando uma bolha que isola os líderes da realidade. Curiosamente, os planos de guerra do Kremlin foram divulgados meses antes do início do conflito. Agências de inteligência dos Estados Unidos obtiveram esboços detalhados dos planos estratégicos e os compartilharam com a mídia e aliados. Apesar disso, o Kremlin insistiu que o envio de tropas nas fronteiras da Ucrânia fosse para treinamento, enganando a maioria dos russos e até mesmo suas forças armadas. Muitas tropas e oficiais ficaram surpresos ao receber ordens de invasão, e até altos membros do Estado-Maior russo foram deixados no escuro sobre os planos de invasão. Às vésperas da invasão, os serviços de inteligência russos conduziram pesquisas secretas que indicavam que apenas 48% da população ucraniana estaria preparada para defender o país, enquanto a aprovação do governo de Zelensky girava em torno de apenas 30%. Com base na resposta tímida do Ocidente, após a anexação da Crimeia em 2014, Moscou confiou que os Estados Unidos e Europa não ofereceriam grande suporte à Ucrânia. No entanto, o Kremlin ignorou a mesma pesquisa e indicou que 84% dos ucranianos veriam as forças russas como invasoras, não libertadoras. Essa subestimação da resistência ucraniana e do compromisso ocidental em apoiar Kiev revelou-se um erro crucial. Os ucranianos uniram-se em defesa de sua soberania, alistando-se em massa nas forças armadas e formando unidades de defesa territorial que resistiram à intervenção russa. Volodymyr Zelensky, que antes da invasão enfrentava baixa popularidade, viu sua aprovação disparar, transformando-se em um líder reconhecido mundialmente durante o conflito. Sua resposta à oferta de evacuação dos Estados Unidos se tornou icônica. Eu não preciso de uma carona, eu preciso de armas. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! A rápida mobilização do povo ucraniano e a determinação de Zelensky mudaram o curso da guerra, surpreendendo tanto Moscou quanto o mundo. Nos primeiros meses de 2024, o avanço russo foi bloqueado pelos sistemas de trincheiras, uma tática de guerra que não era vista desde a Primeira Guerra Mundial. Os russos, no entanto, não querem apenas manter-se na defensiva. O objetivo é continuar a expansão territorial. Putin foi claro ao afirmar que pretende controlar completamente as 4 províncias que Moscou anexou ilegalmente em setembro de 2022: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.
Em um pronunciamento no final de 2023, o presidente russo sinalizou que está preparado para uma campanha longa. A Rússia parece estar em um processo de evolução estratégica, ou talvez apenas ganhando tempo para regenerar suas forças. A grande dúvida é que se essas mudanças serão suficientes para que Putin alcance seus objetivos. A resistência ucraniana contra a Rússia é cada vez mais forte. Um fato que o poder militar russo, por mais brutal que seja, não conseguiu mudar. Além disso, a Rússia falhou em interromper o fluxo de armas e inteligência ocidental para a Ucrânia. Enquanto o Ocidente continuar a apoiar Kiev, o Kremlin não conseguirá transformar a Ucrânia em um estado fantoche. Essa guerra é, acima de tudo, um retrato do fracasso da liderança russa. A invasão da Ucrânia foi um ato de agressão injustificado, sustentado por uma visão distorcida do mundo e pelas crenças de que a Rússia poderia facilmente subjugar seu vizinho. O resultado foi catastrófico para Moscou, tanto militar quanto político. O conflito também expôs a fragilidade do sistema político russo, marcada por corrupção, falta de transparência e um governo centralizado. O fim da guerra ainda está distante. Uma coisa é clara: os erros cometidos pela Rússia terão consequências profundas para o país, e o mundo já está sentindo os impactos da guerra. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar suas opiniões nos comentários. Como você acha que será o fim dessa guerra? Mais vídeos recomendados aparecerão na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.